Fala pessoal, Maravilha. seja bem-vindo aí mais um Escalando com Franquia. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, um tema que provavelmente você que está iniciando a formatação, você que está querendo formatar seu negócio para franquia, você só vai pensar isso depois que já deu um monte de problema. Então a gente está antecipando isso aqui com uma empresa parceira que é a Sults. A gente aplica esse sistema aqui em alguns clientes nossos, aplica em algumas franquias nossas também. Então, eu quero chamar o Igor para vir falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, que é a gestão de rede de franquia. E pode falar, Igor. Apresenta aí, se apresenta. Vamos trocar uma ideia. Pô, maravilha. Pessoal, prazer falar com todos vocês. Eu sou o Igor, faço parte do time comercial da Sults, então eu sou responsável pela parte da negociação, fechamento com grandes contas. E, pô, a Sults é uma plataforma que conecta todos os processos da franqueadora, né? Pegando da venda da franquia mesmo, até o processo de implantação, treinamento ao franqueado, suporte. Então, conectando todas as áreas, vai gerar muito mais engajamento, né? Tanto ali para a equipe da franqueadora, fica muito mais fácil do processo, mas também isso acaba reverberando para o franqueado, né? Porque ter um ambiente muito mais organizado, passa uma percepção diferente, acaba facilitando ali também para a franqueadora tocar todo o processo. E aí, Danilo, se você me permite, eu queria compartilhar minha tela, mostrar um pouquinho aqui da plataforma, tranquilo? Show de bola, pode. Eu acho que esse é o principal, porque, cara, até falando para o pessoal que está assistindo online também, a galera que está acompanhando, a gente é parceiro da SUS por realmente a gente ver na prática que funciona o engajamento de rede. Não é uma publicidade nem nada, é porque eu sei que a maior dor do crescimento de uma franquia é a falta de organização. Eu já passei por isso. Já tive aí, cara, grupo de WhatsApp com um monte de franqueado e sair coisas, cara, absurdas que faz você desistir de crescer. Então, sistemas como a Sult, que entrega essa gestão e, principalmente, trazem esse engajamento do franqueado, permite fazer com que você desenvolva mais a sua expansão, porque os problemas que o crescimento ele vai trazer, eles podem frear o seu crescimento. Então, Sim. tecnologias como essa vão permitir você se desenvolver. Fora a questão jurídica, né, Danilo? Também, É. que a gente gera todo tipo de registro de que o franqueado foi acompanhado, foi atendido, e é uma dor hoje que a gente tem, né, no mercado, né, de pessoas que eventualmente querem se desligar das marcas, dizendo, alegando que não tiveram nenhum tipo de suporte. E assim, se você não metrifica o que é ter ou não ter suporte, você não consegue se defender também, né? Então, é bem importante a Sults, porque ela mostra, ela metrifica qual foi a qualidade desse suporte, com qual frequência foi feito esse suporte. Então, assim, você vai gerando ali também insumo, digamos assim, jurídico também, para mostrar que aquele franqueado foi alertado sobre qualidade da unidade dele, sobre os checklists, como é que estavam, os comunicados, que são obrigatórios à leitura, né? Tem uma forma ali também. Então, assim, eu hoje utilizo, né, nos clientes, eu estou na linha de frente implantando o Sults, né? Muitas vezes até o time de implantação fala assim, ué, mas vocês não vão fazer implantação? Não, a gente já está usando, né? Porque é muito fácil de usar e tem dado bastante resultados franqueados. Só para vocês terem uma noção, uma das franqueadoras que a gente utiliza, a forma que eu consegui fazer para que eles tivessem o Sults foi centralizar todas as compras no Sults e eles obrigatoriamente têm que ver tudo para fazer o pedido. Então, assim, está sendo excelente a nível de comunicação e hoje a gente indica muito porque é de fácil implantação. A gente já usou um concorrente da Sults num determinado momento, mas hoje a gente vê que não tem outra plataforma que vai entregar a nível de desempenho de rede, de engajamento e de proteção, digamos assim, jurídica, algo melhor do que a Sults hoje no mercado. Então, só pontuando aqui, agora a gente entrega para o Igor também para ele seguir nessa apresentação aí, bem importante. Legal, pessoal. Obrigado, Arthur. Pô, prazeraço falar com você. A gente teve umas trocas no passado, né? Acabou que pela correria a gente não se falou muito. Pessoal, eu queria só falar um pouquinho sobre a Sults, antes de a gente poder começar, até para vocês conhecerem todo o projeto, entender um pouco mais sobre a empresa. A Sults, ela começou no mercado há 6 anos, né, buscando entender um pouco do mercado, de todos os setores, para trazer uma solução que abrangesse toda a jornada ali da empresa, todos os processos, né?
E aí, fazendo pesquisa com várias empresas de outros setores, a gente fez uma lista do que hoje é a nossa plataforma, pegando sobre comunicação, capacitação de pessoas, gestão de processos, pessoas e projetos e tudo mais. E aí, hoje a gente tem uma plataforma que tem todos os recursos, né, centralizados no mesmo ambiente. Atualmente, são mais de 1.000 empresas que usam a nossa plataforma, de todos os setores, desde a parte de alimentação, indústria, serviço, tudo mais. E o sistema ele fica disponível em todos os dispositivos. Então, você consegue acessar do computador, que é o que eu vou fazer aqui agora com vocês, mas também tem a opção de acessar pelo celular, pelo tablet, que vai dar muito mais agilidade no dia a dia ali, lá na ponta. E até iniciar o sistema, pessoal, é super intuitiva. Então, você consegue navegar muito fácil, ele tem uma dinâmica que a gente já está muito mais acostumado, né? Que é você ter uma área de trabalho com aplicativos e tudo mais. E abrangendo toda a jornada do franqueado, o sistema tem mais de 25 módulos, que pega da expansão, então aqui vocês conseguem colocar no CRM de vendas para poder acompanhar todos os leads, as oportunidades que estão ali no funil de vocês, até acompanhar todo o processo ali, de fato, né, na operação do franqueado, com suporte, treinamento, gestão de marketing, por exemplo, parte de pedidos e até na parte de qualidade com o nosso módulo checklist. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, até para não exceder muito, né? Queria fazer só um overview para vocês conhecerem como que o sistema ajuda vocês, ajuda a franqueadora, de fato, a ter mais eficiência, ter mais efetividade, ter uma entrega melhor para o franqueado. Então, começando aqui pelo processo de expansão, pessoal, o Sultz ele tem um CRM naquele formato Kanban. Então, as colunas elas vão representar, de fato, o processo de evolução do lead, né? E aí você consegue integrar isso direto com a sua landing page. Então, eu posso fazer várias ações para trazer ali, demanda para o meu time de expansão e conectar isso dentro do Sultz para ter todas as oportunidades ali para a gente acompanhar a evolução. E aí, dentro do card, que seria esse cardzinho, né, a gente consegue gerar uma timeline histórica, né, para poder passar para a equipe de implantação. Então, um dos ganhos ali do Sultz, pessoal, de ter tudo junto, é você ter, de fato, a informação integrada, né? Então, existe um gap ali, inclusive, nas franqueadoras, onde você tem a equipe de expansão e a equipe de implantação. Aqui na Sultz, quando você gera todo o histórico, é só você clicar no botão ali, a plataforma já leva essa negociação para a fila de implantação ali, e o pessoal já vê todo o histórico, já vê tudo que precisa ser feito, tudo que foi conversado com esse candidato. E aí, falando em recursos, o sistema tem a opção para você colocar a temperatura do lead, dá para você gerar atividade de follow-ups, dá para você anexar documentos dentro da plataforma, e como ele tem integração, eu consigo saber de onde que veio esse lead, e isso vai refletir direto no meu relatório, onde eu consigo ver o que está mais convertendo, qual canal está me trazendo mais resultado, em qual etapa que eu estou perdendo muito lead, né? E é muito comum a gente ver perder muito lead no primeiro processo, na primeira etapa ali, porque gera muita demanda, o time ali não está preparado, não está tem ninguém para fazer o atendimento, e aí o lead acaba esfriando e parando na primeira etapa. Então, o Sultz ele tem tanta parte ali para vocês acompanhar toda a evolução da negociação, né, já tem também o dashboard, e já tem o próximo passo já engatilhado, né, para você tocar todo o processo de implantação. E aí, qual que foi a nossa preocupação aqui? Ajudar a franqueadora a gerar escala, né, porque o time de expansão tem que estar focado ali em gerar demanda para o time de implantação, só que o processo de implantação ele é muito delicado, né, ele é muito complexo. Então, para fazer de uma forma que a franqueadora tivesse autonomia e pudesse dar autonomia para o franqueado, a gente criou um gestor de projetos. Então, a franqueadora ela desenvolve todo o cronograma dela dentro do sistema. Quando o time de expansão gera o lead ali dentro do sistema para poder fazer o processo de implantação, é só você conectar o cronograma com o franqueado. E aí, com o login e senha, ele mesmo consegue acompanhar todo o processo e a franqueadora consegue acompanhar esse franqueado e todos os outros ali que estão no processo de implantação. Então, no próximo módulo, quando eu já marquei negócio ganho, lá na parte do CRM, a negociação já cai ali dentro do meu gestor de projetos, que é esse módulo de implantação de unidades. Ali eu já consigo acompanhar todas as unidades. Então, como que eles estão avançando, né, qual que é o percentual, quem está mais adiantado, mais atrasado ali no processo. E aí, quando eu clico no card, eu consigo ver no detalhe, né, o que esse franqueado já fez. Inclusive, a gente tem um time, né, preparado para poder acompanhar todo o onboard da franqueadora para de fato encaixar todos os processos com a nossa plataforma, e tem um time paralelo que ajuda a parte cadastral. Então, geralmente, o cliente chega para nós ali já com volume de unidades, né, com algum processo ali já em plataformas, Excel, então a nossa equipe está ali para poder ajudar a conectar a realidade de você junto com a nossa plataforma e, em alguns casos, até ajudar também nessa parte de cadastro. E aqui nesse ponto do sistema, a ideia é acompanhar toda a jornada do franqueado na implantação. Então, aqui a gente criou até um exemplo aqui para mostrar na prática, pegando da parte da documentação até, de fato, chegar ali no processo de cortar a fita e você começar a inauguração, começar a operação com o franqueado. O legal é que o sistema te permite colocar tudo que ele precisa já no projeto. Então, eu posso colocar, por exemplo, na etapa do CNPJ, qual o KNAI, como que ele faz para abrir um CNPJ. Eu posso colocar, por exemplo, quais são os fornecedores homologados, quanto que ele tem que comprar de estoque inicial, configuração do VM, contato da pessoa que monta o quiosque.
Então, toda a informação que vai ter no momento da implantação, eu posso colocar aqui dentro, porque o franqueado ele vai ter autonomia para entrar no sistema e já pegar essas informações, e aí acaba diminuindo muito ali o trabalho que a franqueadora teria com esse franqueado, né, se fosse fora de uma plataforma, se não tivesse um processo ali rodando. Inclusive, eu posso até vincular as tarefas, né? Isso evita que o franqueado, às vezes, comece ali pela parte errada, né? Comece a fazer treinamento antes da hora, por exemplo. Então, você pode deixar todas as etapas vinculadas umas com as outras ali, para ele avançar de acordo com o que vocês configuraram o projeto no SUPS. E depois de inaugurado, eu tenho ali a base de cadastro. Então, nessa parte de onde eu tenho a pasta das unidades, eu consigo colocar toda a documentação, todas as informações do franqueado, inclusive as informações dele como pessoa física, até para ter um ambiente organizado com as informações ali da minha rede. Inclusive, rede própria também, filiais, dá até para colocar a gestão por aqui. E aí, todo o formulário, né, o sistema, pessoal, como um todo, apesar de ser um sistema pronto, de prateleira, que você já contrata para poder utilizar, ele é todo configurado. Então, eu posso definir quais informações que eu preciso anexar dentro do meu formulário de cadastro, inclusive os documentos. Dá até para você configurar e colocar mais opções ali para poder anexar. Na parte de acesso, né, vocês podem definir quais são as permissões. Então, é muito comum nessa parte de cadastro, né, a franqueadora deixar a parte dos documentos com uma pessoa específica, né, nem todo mundo consegue visualizar ali todos os documentos. Esse mesmo conceito, a gente estende ali para a pessoa, então eu consigo cadastrar a pessoa jurídica e a pessoa física também dentro da plataforma, colocando todos os campos importantes. Então, documentação, informações pessoais, né, podendo criar mais campos adicionais também, tudo mais. Tudo isso dentro da plataforma. Inclusive, o que a gente fez aqui nessa parte de cadastro de pessoas? É muito comum a franqueadora, ela tem que treinar o franqueado, depois repassar, o franqueador repassar isso para o time dele, né? Então, aqui na SUS, a gente não tem limite de pessoas, então você pode colocar quem você quiser no sistema, já dando possibilidade da franqueadora capacitar até lá na ponta, né? Toda a cadeia. Então, a franqueadora consegue criar um treinamento pro franqueado, de gestão, muito ali aliado com o que o Eduardo comentou no começo do bate-papo, né? A gente está trazendo ele um pouco mais essa skill para o franqueado, né, um pouco mais de gestão, aumentando a ambição dele, né, e lá na ponta a gente focar um treinamento mais focado, né, no operacional, em atendimento, nas vendas, no processo de fato ali da operação e tudo mais. E aí, dentro aqui onde eu estou do cadastro, eu consigo ver tudo que essa pessoa já fez de curso, né, e aí, esse aqui é o caso do meu franqueado, né, o Rodrigo, ele já concluiu várias trilhas dentro da plataforma, onde a gente também tem uma universidade corporativa. Então, aqui, pessoal, é todo o 360 do franqueado, né? É onde ele começa todo o processo, é onde ele faz o processo do onboard, é onde ele vai fazer o treinamento junto com vocês. Aqui também a gente consegue centralizar todo o suporte da franqueadora. Então, de fato, acaba trazendo todo o 360 da franqueadora para o mesmo ambiente. Queria mostrar para vocês essa parte EAD do sistema, onde a franqueadora consegue desenvolver todo o conhecimento dela. Então, dá para criar trilhas para cada cargo, como a gente falou, né? Dá para criar cursos avulsos de vários temas e tudo mais. E o curso ele fica bem robusto, né? Então eu posso separar as aulas por tema, eu posso colocar prova depois de cada módulo, eu posso colocar uma prova final, por exemplo, que vai gerar um certificado ali, e até a nota de corte eu consigo configurar na plataforma. Agora o tipo da aula, tudo configurável, então você pode colocar uma apresentação em PowerPoint, um PDF, um vídeo para poder explicar um pouco melhor, e o franqueado consegue visualizar isso tanto pelo computador, como eu estou fazendo aqui agora, ou até pelo celular. Então gera muito mais comodidade, fica muito mais fácil para ele poder engajar com vocês. Já na visão da franqueadora, o sistema traz um relatório. Então, eu consigo ver o progresso dos alunos de várias perspectivas. Então, eu posso ver por unidade, por pessoa, por formação, por curso obrigatório, para ver como que eles estão evoluindo nos treinamentos. O franqueado, na visão dele, consegue acompanhar a equipe dele. Então, a franqueadora cobra o franqueado cobra o time dele. E nessa tela eu consigo ver qual que é a unidade que está com maior progresso ou com menor. Então, se eu clicar, por exemplo, nessa unidade, eu consigo ver dentro ali daquela unidade quem está com mais progresso, quanto tempo a pessoa ficou sem acessar a plataforma, né, maior tempo de inatividade ali. Eu consigo clicar no aluno e ver toda a evolução, curso que ele já concluiu, prova, se a pessoa fez a prova várias vezes, por exemplo, então tudo isso a plataforma já traz para vocês no detalhe. Igor, uma dúvida. Comum no momento? Opa! Essa plataforma aí, ele é treinamento de uma conta do franqueado ou o franqueado ele tem acessos ao seu time, enfim, o treinamento da franqueadora é feito por essa plataforma também? Na verdade, todo o treinamento da franqueadora é feito por aqui. Pelo que eu entendi, tanto do franqueado que você perguntou, tanto da equipe dele. Então, todo mundo vai acessar o mesmo sistema. A ideia é realmente liberar o acesso para o gerente, para o vendedor, para todo mundo acessar o sistema e assistir o treinamento no SUPS.
Aí a plataforma ela tem um refil muito grande de configuração, então você consegue criar uma hierarquia de visões. Então, lá para o franqueado, sempre vai aparecer um curso de DRE, de vendas, de marketing e tudo mais, e para o time dele não, vai aparecer um curso mais direcionado de acordo com o cargo. Legal? Show de bola, muito legal. É bom que você já consegue na plataforma trazer o suporte necessário de treinamento, né? Sem precisar. Claro que não tira o fato de você ter que ir até a unidade fazer um treinamento presencial e tudo mais, mas só esse entregável já gera um valor muito forte de transferência de know-how, né? Verdade. O Eduardo levantou a mão aí. Você consegue fazer aulas ao vivo com as pessoas do grupo, tipo comunidade? Edu, hoje a plataforma ela tem ali, de fato, só aula gravada, né? Então você pode trazer um vídeo do YouTube ou do Vimeo. E como a gente tem essa incorporação, né? Você pode trazer um recurso incorporado, você consegue embedar o link da live, né? Então, se você rodar essa live no YouTube, aí você consegue rodar no Sults também. Mas o sistema em si ele não tem esse recurso, já teria que ter esse apoio de uma plataforma externa, que é o caso do YouTube. Beleza. Maravilha. Pessoal, e aí depois, né, do treinamento, ou durante o processo ali de implantação, junto com o treinamento, né, o franqueado, em algum momento, ele vai precisar falar com a franqueadora, né, vai precisar acionar o suporte, entrar em contato com a equipe e tudo mais. E aí, prevendo isso, né, pegando o gancho que o Arthur comentou, de trazer para vocês mais rastreabilidade, de ter ali um ambiente seguro, né, para poder tramitar informações e ter respaldo jurídico, a gente criou o nosso módulo de chamados, onde o franqueado abre toda a solicitação que ele precisa para a franqueadora, né. Então, aqui vocês podem estruturar os canais de atendimento de cada departamento, então, o marketing, o financeiro, o SAF e diversas áreas. E aí, o franqueado, na hora que ele for abrir o chamado, ele já abre o chamado direto para a pessoa que vai resolver o problema dele. E aí, o que ele precisa fazer? Só clicar na opção ali de novo chamado. A gente criou até alguns exemplos aqui para trazer para vocês. Legal? E aí, dentro de cada assunto, de cada departamento, a plataforma tem uma configuração aberta, né? Então, eu posso criar uma árvore de solicitações. Então, quando eu seleciono, por exemplo, a opção do marketing, eu posso ter vários assuntos. Dentro de cada assunto, eu posso criar vários tópicos. E na hora que o franqueado escolhe o que ele precisa, a gente consegue gerar ali então um formulário. Então, isso adianta muita coisa para a franqueadora, para evitar que muitas vezes ele abra o atendimento e não coloque as informações, não explica direito e acaba, né, comprometendo até o SLA. Então, aqui você pode configurar todas as etapas até chegar na demanda. No final, coloca um formulário que ele já preenche com as informações. Maravilha? Pode perguntar. Rapidinho, uma dúvida só. Eu só lembrei aqui, quando você tem a trilha aí de aulas gravadas, ok, beleza. Você consegue, ao final de cada trilha, você fazer uma prova para ter uma pontuação lá na frente depois? Boa. Legal. Dá para você colocar uma prova tanto no final, que é aquela prova que vai tirar o certificado, que vai ter a nota de corte, e dá para você colocar uma prova também durante o curso. É legal para ele exercitando conhecimento. Então, quando você tem um curso longo ali, que tem vários módulos, você pode colocar uma prova depois de cada módulo e aquela prova final, que gera nota, certificado e tudo mais. Legal. Show. Beleza? E aí, na hora que o franqueado abre a demanda, essa solicitação, esse chamado, vai chegar para a equipe da franqueadora, e aí, para trazer mais engajamento, a gente criou um layout que parece um chat, até porque a gente está muito mais acostumado com essa dinâmica de chat, por conta do WhatsApp e tudo mais, e até melhora o engajamento com o franqueado, né? Porque muitas vezes ele não engaja ali com a franqueadora, não é porque ele não quer, é porque de fato é difícil, né? Às vezes, para falar com a franqueadora, tem que mandar um e-mail, tem que entrar numa folha de atendimento e tudo mais. Então, nesse formato, a franqueadora consegue ter um contato próximo, consegue gerar engajamento, mas tendo o controle do ambiente, né? Porque hoje no WhatsApp você não consegue usar aquele banco de dados como prova jurídica, que a conversa não é só sua, né? Agora aqui não. Aqui quando você contrata o servidor é seu, a plataforma é sua, você usa, né, esses dados, né, como você quiser. Então, dentro da hora que a pessoa abre o chamado, dentro da interação, o franqueado consegue mandar áudio, consegue mandar foto, consegue explicar qual é o problema dele. Na franqueadora, você pode puxar outras pessoas para participar do atendimento também. E aí, nem sempre o usuário ele vai estar logado na plataforma, né? Tranquilo, a pessoa vai sair em algum momento. Então, nesse sentido, a plataforma gera uma notificação para avisar o usuário que ele tem um chamado importante para ele poder usar a plataforma. Tanto para a franqueadora quanto para o franqueado também, porque também pode receber chamado. Então, além do push notification, né, que chega ali no celular, no aplicativo, também é enviado um e-mail para o usuário para ter certeza que ele vai ser avisado, né, que ele tem uma informação importante para visualizar ali dentro do sistema. E é legal, pessoal, a gente trazer isso para uma plataforma, né, da franqueadora poder ter uma plataforma para fazer toda a gestão, eu poder depois ter todos os indicadores. E aí a nossa ferramenta de comunicação aqui de chamados, ela mostra para vocês a quantidade de chamados tramitados ali,
Então, eu consigo ver a quantidade de chamados por unidade, por responsável, por assunto, por exemplo. E aí eu consigo entender quem meu franqueado mais pede, né? Qual que é a demanda que está mais em alta? Qual que é o franqueado que precisa de mais atenção, por exemplo, né? E aí eu consigo entender também a demanda do franqueado, mas também do lado interno da franqueadora, né? Quais são as áreas que estão mais afogadas, né? Quais equipes que precisam de colocar mais braço no time? Quais são os departamentos ali que a gente precisa ajustar melhor o nosso SLA, porque não ficou ali, legal, todo chamado acaba estourando o SLA e tudo mais. Então, a plataforma ela vai trazer uma série de indicadores para vocês, trazendo essa gestão de excelência, essa gestão centralizada, essa padronização dos processos e essa facilidade também para o franqueado, porque vai ter um canal só para visualizar tudo que ele precisa, né? Então, não precisa ficar vendo várias plataformas. Legal, pessoal. Então, essa parte de chamados é para trazer para vocês essa comunicação corriqueira do dia a dia, sempre que o franqueado quiser ali, né, uma linha direta para falar com a franqueadora, ele abre um chamado, e para avisar toda a rede, a gente tem uma ferramenta de comunicado oficial. Então, dentro do nosso comunicado, a franqueadora consegue criar ali o que ela precisa disparar para todos os franqueados, e quando ela faz esse disparo, o sistema gera uma tela obrigatória no usuário para ter certeza que ele vai receber a informação. Então, é como a gente falou, né? Na hora que ele recebeu o comunicado, pode ser que ele não esteja no sistema. Então, a plataforma gera também uma notificação, um push notification e um e-mail para ter certeza que ele vai ser avisado para ele entrar no sistema. E não porque é avisar ele fora do sistema, né? Porque a ideia é realmente trazer para cá. Porque é aqui que vocês vão ter lastro, é aqui que vocês vão ter certeza de que ele viu o comunicado, né? E isso serve depois como prova jurídica, com certeza. Bom, falando em comunicação, a gente tem o nosso módulo de chamados, né? O envio de comunicados ali para aviso oficial, mas se tiver um aviso que tem menos importância, a gente tem o nosso módulo de notícias, que é mais para criar um blog mesmo, um canal de novidades ali. E até na tela inicial já mostra as mais recentes para manter o usuário sempre atualizado, né, do que está acontecendo com a franqueadora. Bom, aí na sequência desse módulo, eu acho muito interessante trazer para a galera que está começando a ter os seus primeiros franqueados, que é o nosso grande público, que uma coisa é você fazer o marketing e outra coisa é a percepção de marketing. Porque eu acho que o Igor vai conseguir trazer até com mais clareza isso para a gente, ele que é o dos bastidores de várias franqueadoras. Eu nunca vi um franqueador não apanhar por estar deixando ou estar fazendo marketing. A galera sempre que reclama do marketing da franqueadora. E por mais que você, cara, invista, por mais que você, enfim, faça de tudo para fazer com que a sua marca seja mais conhecida, o seu franqueado, ele sempre vai estar criticando o marketing. Ah, porque eu preciso vender mais, porque a marca não está fazendo nada pela gente, só está sabendo cobrar, não está sabendo entregar. Então, ver ambientes como esse, que destaca ações de marketing, permite trazer o franqueado, né, a estar envolvido com a marca e tem a percepção de marketing melhor do que se ele só estivesse acompanhando numa rede social, né? Concorda comigo, Igor? Eu acredito que tenha sido esse o motivo dessa parte de destaque, né? Eu acho que faz total sentido, Daniel, que você comentou, né? Então, você tem uma plataforma ali tramitando informações, né? Onde o franqueado está sempre vendo movimentações, isso já mostra para ele que a franqueadora também está preocupada, tem a mesma preocupação que ele, né? Então, o que a gente vê realmente é isso acontecendo na prática. Inclusive, a gente tem outras ferramentas que vão complementando tudo isso, né? Porque, por exemplo, o franqueado, ele bate na porta e fala, cara, eu quero vender, não estou conseguindo perfumar, o que eu faço? Só que muitas vezes o cara não está fazendo o básico, né? E aí ele acha que às vezes a franqueadora vai cobrar, vai acompanhar ali, porque ela quer, o papel dela, não é bem isso, né? A franqueadora que realmente está interessada genuinamente no crescimento do franqueado, né? E aí, nesse sentido, nossa plataforma tem uma ferramenta onde você consegue criar um Canva para o franqueado para ele poder baixar templates personalizados, então isso gera muito mais facilidade, tanto para o franqueado, e otimiza o trabalho também da franqueadora, né? Porque, gerar arte para 10, 15, 50, 200 franqueados é um grande desafio. Então, aqui na plataforma, você consegue gerar um template editável, você que define os parâmetros, a ponto já fica disponível para o franqueado. Ele baixa de forma digital, PNG, se ele quiser gerar um formato CMYK para mandar para uma gráfica, ele também consegue. E mesmo que ele não tenha nenhuma noção de marketing, com 2 cliques o cara gera uma arte ali com o máximo de qualidade possível, né, para poder publicar no Instagram ou fazer uma campanha regional, por exemplo. Uma outra forma também de ajudar o franqueado no nosso modo checklist, eu quero mostrar para vocês também mais a sequência, e ali vocês podem criar uma verificação, uma lista de verificação para poder entender se o franqueado está aplicando o manual, como é que está a prospecção dele, se ele está perfumando ou não e tudo mais. Então, também tem
outras frentes aí na plataforma. Nessa parte do marketing, por exemplo, né, que a gente entrou aqui, eu consigo gerar parâmetros de texto, né, então a pessoa tem essa abertura para poder trocar o texto, ou até parâmetros de imagem, onde ela pode escolher imagens que a franqueadora já sugeriu, ou deixar aberto para o franqueador colocar o que ele quiser, também tem essa opção. E no final, depois que ele editou tudo, é só ele fazer o download no formato que ele precisa, como a gente conversou. E aí, se a franqueadora quiser ter mais controle em cima disso, dá até para gerar uma etapa de aprovação. Então, o franqueador edita tudo, só que no final ele tem que mandar para a franqueadora revisar e tudo mais, e depois bater a aprovação. Então, eu vejo isso aqui até com bons olhos, porque o cara que está junto com o time de expansão, a preocupação dele é se ele vai ter suporte, né? Qual que é o maior medo do investidor? E aí, quando ele sabe que a franqueadora tem esse suporte nesse nível, né? Que a franqueadora tem uma plataforma, isso gera muito mais segurança para ele também, gera muito mais valor para a equipe de expansão, trazendo novos contratos. Legal, então aqui é uma arte que a gente está visualizando, né? Que o franqueador mandou para a gente, e aí eu posso vir aqui aprovar ou reaprovar, por exemplo. Muito bom, pessoal. É isso aí. Outro recurso bacana que a gente tem aqui na plataforma, né, que eu comentei com vocês, é a parte do checklist. Então, aqui a franqueadora consegue criar checklist para auditorias, para consultorias, fazer um cliente oculto, ou até um checklist que o próprio franqueado aplica lá na ponta. E isso é muito bom, porque eu fiz reunião com várias empresas já e a gente sempre pega um cenário onde a franqueadora foi visitar o franqueado e o cara não estava pronto para operar, o cara não estava pronto para poder inaugurar, por exemplo. A nível do cara não ter a fachada, por exemplo, né? E não é por mal, às vezes o cara realmente não sabe, né? E falta da franqueadora, né, conectar e ajudar o cara nesse sentido. Então, essa ferramenta de checagem, pessoal, a gente consegue trazer para vários cenários, né? No momento da pré-inauguração, né? Pós-inaugurado, abertura e fechamento da unidade. Para o franqueado também entender que ele tem que aplicar um manual, que isso vai ser importante para ele poder performar ali e atingir o objetivo dele. Então, a ferramenta ela traz para vocês a possibilidade de gerar um questionário personalizado, dá para criar, inclusive, várias categorias, dá para ter envio de foto, dá para gerar plano de ação, e depois tudo isso vai para um painel onde a franqueadora consegue acompanhar tudo que foi aplicado lá na ponta, né? Até para entender como está a performance ali, como está a qualidade e a padronização das unidades. Aqui eu vou fazer pelo computador, mas também tem a opção de fazer isso pelo mobile, e aí lá no aplicativo eu consigo colocar localização e tudo mais. Aqui eu trouxe um questionário exemplo que já vem no sistema, inclusive. Aqui a gente consegue colocar tanto a resposta que a gente quiser, orientações da pergunta, dá para colocar foto obrigatória, né? Até para a pessoa não chegar lá, pensei tudo ok, tudo certinho, e terminar o checklist. Então, mesmo que ela faça isso, ela é obrigada a mostrar evidência, né? Mostrar que está tudo certo de fato. E para cada situação não conforme, a plataforma tem esse recurso do plano de ação. Então, você consegue colocar tanto obrigatório para o franqueado ou para o seu consultor que está na ponta, para ele poder desenvolver isso junto com o franqueado, ou colocar como sugerido, né? Então, aqui nessa pergunta, por exemplo, eu preciso preencher, mas se a gente voltar aqui na primeira pergunta de iluminação, quando eu coloco uma resposta negativa, já sobe o plano de ação. Isso facilita para a franqueadora poder acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? Porque aí dessa forma eu evito o grupo de WhatsApp, eu evito aquele grupo por assunto, por franquia, por consultor, lista de transmissão, porque lá na ponta tem pessoas que estão coletando as informações e aqui no sistema eu tenho uma tela que já me traz tudo centralizado. E então também eu consigo ver quais são as unidades que estão performando. Um detalhe bem interessante sobre esse checklist muitas pessoas que conversam com a gente que querem expandir através de franquia têm receio de manter o padrão, né? Então, converso com algumas pessoas e falam assim, cara, mas vou conseguir manter o padrão da minha pizza, do meu hambúrguer, do meu produto, do meu serviço. E, cara, padrão é um procedimento que foi bem executado. Então, é o resultado de algo que foi feito. Não é, não, esse é o meu padrão e você tem que chegar nesse padrão. Não, existe um procedimento e esse procedimento bem executado chega no padrão final. Aqui na nossa empresa, na nossa formatação, a gente define esses procedimentos, define o resultado que é o padrão e coloca esse checklist com a intenção de o consultor, né, responsável, ele conseguir analisar esse padrão, que é o resultado do procedimento, em que a ação que vai ser feita para correção é o próprio procedimento que tem que ser revisado ou que ele tem que ser retreinado dentro da mesma plataforma. Então, a gente consegue associar uma informação com a outra, já direcionando o franqueado para chegar no resultado final, que é manter o padrão de qualidade e, assim, consequentemente, ter resultado, né? Então, eu acho que isso é uma ferramenta que é muito útil, principalmente para quem quer manter o padrão de qualidade para sua rede.
Com certeza, vai trazer uma ferramenta completa, né, onde você consegue gerar escala, então o franqueado aplica, o consultor está aplicando e uma visualização centralizada, né, como está aparecendo aqui agora. Então, como que eu sei que todo mundo está fazendo a mesma coisa? Se o cara fez o checklist, é um indicador. Se o cara não fez, é um problema e aí eu posso lá investigar. Então, se eu padronizo que toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda semana, o cara tem que aplicar um checklist da operação, é só vir aqui e conferir a agenda se o pessoal já fez. Né? Ou conferir a agenda do meu consultor para ver se está acompanhando ali os meus franqueados. Então, aqui no sistema, depois da aplicação, vocês conseguem acompanhar tudo que foi aplicado, tudo que está na agenda, o plano de ação, o que o franqueado trouxe como solução para resolver aquele problema, ou até mesmo o próprio consultor. E aí, tudo isso depois vai para um relatório, onde eu consigo ver as notas que todos os questionários tiveram ali, que a gente aplicou nos franqueados. Então, aqui ele vai trazer para vocês a média de pontos, a média no ano, para eu comparar e ver se a gente está evoluindo, está performando ou não, a frequência de plano de ação que eu gero. Então, se eu estou gerando muito plano de ação, provavelmente tem alguma coisa errada, o franqueado não entendeu alguma coisa, a gente pode fazer um treinamento, pode melhorar. Eu consigo ver também o ranking rápido das melhores e piores notas. E até aqui no cantinho, né, eu consigo ver se está tendo uma progressão. Ou seja, depois daquela visita, evoluiu alguma coisa ou não, né? Ou depois de um tempo, o cara não está performando tão bem, o cara desanimou e tudo mais. Então, esse gráfico ele mostra para vocês, checklist por checklist que foi aplicado, e aí eu posso ter vários, então eu consigo também filtrar outro tipo de inspeções, e eu também consigo comparar as perguntas que teve a mesma resposta. E aí acontece ter franqueado ali um outro com o mesmo problema, né? Então eu consigo puxar e entender quais são esses pontos em comuns ali, qual é a tendência da rede, até para melhorar, por exemplo, o processo de implantação, gerar um novo treinamento, trazer isso numa convenção, por exemplo, né? De alguma forma encantar e engajar o franqueado a partir disso. Legal? Na sequência, a plataforma tem algumas ferramentas de pesquisa, então eu consigo entender qual que é a opinião do franqueado, qual que é a satisfação dele, eu posso gerar enquete dentro do sistema, inclusive, e as duas, até para trazer ali uma obrigatoriedade, né? Ela chega no sistema na primeira tela, então na hora que ele entra, já aparece para ele responder obrigatório, só a enquete tem a opção para você pular, mas o NPS já passa a ser obrigatório. E aí, qual que seria a ideia aqui para vocês? Trazer o nível de satisfação do franqueado sobre algum tema. Então, eu posso criar uma pergunta aleatória ali, com uma escala de 0 a 10. Legal? Já na enquete, é um pouco mais daquele estilo Google Forms, né, onde eu posso colocar mais perguntas, entender como que está o marketing regional dele, como que ele está performando, se ele vai em algum evento e tudo mais. Então, ali eu tenho mais opções para fazer mais níveis de pergunta. Outro recurso bem legal que a gente tem no SUTS, pessoal, complementando com essa parte da consultoria, é o módulo NES. Então, geralmente, quando tem um consultor que ele cuida de algumas unidades ali, ele tem um contato mais próximo com o franqueado, e essa pessoa sai da empresa, muitas informações se perdem, e a franqueadora também perde esse relacionamento que ela tinha com o franqueado. Então, para evitar isso, a gente criou o módulo NES, que é uma ficha onde o consultor pode anotar com as informações importantes. Então, o consultor, depois que ele fez a visita na unidade, ele entra aqui e coloca o briefing da visita. Ele explica como é que estava a situação, se o franqueado estava encantado, se ele estava frustrado por algum motivo. Porque, de fato, essa informação é da franqueadora, né? Isso serve também como insumo para a equipe interna, para o financeiro, para outras áreas, para poder se relacionar com o franqueado, ou até para tentar reverter algum cenário. Porque mudar ali uma pessoa que está mais ou menos está começando a ficar frustrada, né? Para ficar encantada é tranquilo. Agora, uma pessoa que, de fato, está frustrada, a pessoa está irritada ali, aí já tem um pouco mais de complexidade, traz um pouco mais de desafio. Então, esse daqui é o nosso módulo NES, onde a franqueadora coloca ali a percepção dela, faz diversas anotações, legal, e aí a gente também tem as ferramentas de pesquisa, como a gente falou aqui também. Na sequência, a gente tem um canal centralizado de pedidos, então, se tem produtos homologados, se tem algum fornecedor homologado, por exemplo, a franqueadora consegue criar ali, dentro do SUTS, uma gestão rápida de pedidos, onde toda a rede consegue entrar, escolher, montar um carrinho ali e mandar para a franqueadora esse pedido. E aí, esse pedido chegando para a franqueadora, ela consegue passar isso para um fornecedor, gerando um PDF no sistema, ou cadastrando o próprio e-mail do fornecedor no produto. Então, quando o franqueado escolhe, por exemplo, bolsa, chinelo e outros itens ali, o sistema gera um PDF e já encaminha automaticamente no e-mail do fornecedor de vocês. É muito comum também ter franqueadoras, né, clientes que utilizam o SUTS, que já liberam o login para o fornecedor, né? E aí fica muito mais ágil a informação. O fornecedor está dentro do sistema, ele atualiza o pedido, ele tem contato com o franqueado por dentro do sistema e a franqueadora está acompanhando tudo isso, né? E em caso de rebate, por exemplo, a nossa plataforma permite que você exporte tudo isso em Excel, até para você validar com o fornecedor que foi faturado, para você depois receber o rebate. Legal? Quanto à parte de compras, né? Aqui a gente tem o nosso módulo de compras, parte de pedidos. E aí, aqui na linha final, a gente tem alguns recursos complementares que vai ajudar a franqueadora, aqui na parte de certificações, a criar algum conhecimento importante e gerar uma prova dentro do sistema, né? É um pouco diferente da mecânica da universidade corporativa, onde eu tenho que fazer um curso e depois fazer uma prova.
Aqui, de fato, eu crio uma prova, né, com conhecimento ali, a pessoa faz, e aí eu consigo gerar uma certificação para ela. A gente pode fazer isso, por exemplo, com um franqueado que já está mais um tempo na rede, que já está com um certo nível de maturidade, até para colocar algum título para ele, né, que ele passou de um nível bronze, prata para um nível ouro, por exemplo, né, até para engajar o franqueado, ou colocar ele como, de fato, um embaixador, colocar ele como um influenciador ali na nossa rede. Aqui a gente também tem a parte do LGPD, que vai ajudar a franqueadora a ter esse aceite do franqueado em relação à política, né, de privacidade. Então, como eu vou ter dados sensíveis de várias pessoas aqui, eu posso colocar um PDF no sistema, que é o LGPD, e aí o sistema automaticamente manda para todos os usuários, né, até na pessoa que entrou agora, né, no primeiro acesso dela. Então, já manda para ela poder concordar com as políticas. A gente tem aqui a parte de configurações, que é o modo de segurança. Temos também a possibilidade da franqueadora gerar um calendário por dentro do sistema, né, colocando os principais eventos, datas importantes, e até aqui no canto esquerdo, o próprio sistema já gera um pop-up para mostrar para o usuário que ele tem um evento importante. O nosso modo Analytics, ele traz um resumo de tudo que a gente acabou de ver. Então, ele pega ali da parte de cadastro, de pessoas, unidades, treinamentos, todos os recursos e coloca numa única tela para facilitar a visualização da franqueadora, para ela ter uma visão mais rápida, centralizada ali, de como está o suporte dela, como está o atendimento, como está a parte checklist, como está a expansão. Então, tudo num único painel já consolidado. Maravilha. E aqui no Power Ups a gente tem um recurso de incorporação. Então aqui eu consigo colocar links externos para o franqueado poder acessar. Onde ele clica já vai ser redirecionado para alguma outra página. Ou até, por exemplo, colocar um Power BI, que é uma solução bem comum que a gente vê com nossos clientes, né? Até para ter uma independência a mais ali em relação às plataformas PDVs e financeiras, né? Então a franqueadora ela gera o próprio Power BI dela, o próprio relatório, e depois ela vai plugando ali os sistemas. E aí, nesse sentido, você consegue espelhar o seu Power BI dentro do Sults e até usar nossas APIs de integração para você desenvolver alguma integração envolvendo a nossa plataforma também. Legal? E aí, para concluir, a gente tem o nosso módulo de projetos, que vai trazer mais opções para a franqueadora, né, para poder gerenciar projetos internos, de extrato com franqueado, algum procedimento que ela tem ali que não seria legal misturar isso com implantação de unidades, então por isso a gente criou um outro módulo de projetos à parte ali. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria só trazer um overview para mostrar para vocês. Se tiver alguma dúvida, algum ponto ali, fique à vontade, pode perguntar. Muito legal, cara. Realmente o sistema ele é muito completo, né? E essa visão aí de unidades em implantação é muito bacana também para o franqueador, né? Para ter noção como que tá a gestão de rede da franqueadora dele, né? Porque às vezes a gente não consegue perceber em quais estágios estão cada unidade, né? E você comentou ali esse módulo NES, né? Que é um módulo de gestão do temperamento do franqueado, de como que ele está achando com relação à franqueadora. Você tem algum caso da franqueadora que tinha um alto índice de pessoas que estavam, enfim, revoltadas com a franqueadora, e esse caso foi se desenvolvendo uma melhora nessa atuação da franqueadora? Ô, Dani, a gente faz várias reuniões, né, com diversas empresas, né, redes grandes, redes pequenas, indústrias, por exemplo, né, mas acaba que esse dia a dia fica mais com a nossa equipe de relacionamento, mas acaba passando alguma coisa ou outra ali para a equipe comercial, né. O que a gente vê mais de cenário, e aí eu não sei te dizer assim, algum case real, mas o que a gente vê mais acontecendo é a franqueadora tomar uma surpresa quando entra no módulo NES e cruza isso com a pesquisa. Por exemplo, o consultor, o cara às vezes quer mascarar alguma coisa, o cara fala, não, o franqueado tá tudo certo. Quando ela manda o NPS, o cara responde 0. Pô, peraí, como assim, né? Então, serve tanto para você poder cruzar a informação e entender de fato, né, se o franqueado está com aquele nível de satisfação ou não, né? E também trabalhar de forma preventiva, né? Porque o consultor, ele pode vir aqui e colocar um briefing ali, uma informação importante que vai mudar todo o jogo, né? Às vezes o franqueado, ele ia caminhar para um distrato e a franqueadora consegue reverter ali pro lado dela. Então, realmente eu vou conseguir trazer um case real, mas o que eu vejo de situação muito ligada a isso é essa parte da franqueadora poder acompanhar tanto o consultor e entender de fato ali qual é a real satisfação do franqueado, se ele de fato está satisfeito ou se está frustrado por algum motivo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que gestão de franqueadora é você lidar com o negócio. E não, é você lidar com pessoas. É você conseguir entender como que o seu franqueado ele está absorvendo as informações que você está gerando. Então, eu acredito que esses dois módulos eles se complementam muito, o NPS e o NES. E o que eu percebo é que quanto mais um franqueado está engajado com a franqueadora, mais resultado ele tem.
Então, se você consegue aí observar que seu franqueado não está entrando no portal, não está respondendo os chamados, enfim, não está interagindo com a plataforma, provavelmente esse franqueado vai começar a te dar algum problema operacional ou vai começar a criticar até resultado da franqueadora, porque ele não está conseguindo seguir aquilo que já está pré-estabelecido para ele performar. Então, eu vejo isso acontecer em algumas franqueadoras, né? Eduardo, você que está aqui com a gente, que é um franqueador exemplar, tem algumas franquias aí, me diz o que você acha assim, dessa plataforma na tua visão como franqueado de grandes marcas. Eu acho que ela evita surpresa, né? Assim, porque é o que você falou, muitas vezes o franqueador, ele acha que tá tudo bem e o franqueado tá indo por ladeira abaixo, tá quietinho, muitas vezes ele tem até, vamos dizer assim, até vergonha de pedir ajuda por coisas simples que ele acha que não são importantes ou ele não tá atento ainda. Então, eu acho que assim, a proximidade, assim, fiquei muito surpreso, assim, gostei bastante, porque ele mostra que é uma conexão, né? Uma proximidade entre franqueado e franqueador. Então, contato diário, você consegue saber o que ele está fazendo, você consegue implantar e saber se ele está acompanhando os relatórios, avisos, treinamentos. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Não só na questão de auditoria, que eu acho que é uma questão importante, mas eu acho assim, do franqueado saber da importância que a franqueadora está querendo que ele dê certo, né? Que muitas vezes tem essa guerra, né? Poxa, a franqueadora só quer saber do royalties, quer saber só de arrecadar. E não é, a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que tem um esforço muito grande, mas muitas vezes o franqueado ele fica ali no mundo dele, no grupo de WhatsApp, sendo poluído por outros franqueados. Muitas vezes o franqueado, até, em muitos casos que eu converso, assim, o franqueado tá até bem, mas ele entra no grupo de franqueados, todo mundo falando mal, e esse cara começa a performar mal também. Ele não tinha problema de gestão de equipe, ele passa a ter porque ele começa a ver problemas na equipe dele, sabe? Então é isso que a gente fala muito, cara. Sai de grupo de WhatsApp, sai de ambientes que são poluídos, muda de mesa, vai participar de eventos, vai buscar conhecimento. E eu acho que essa plataforma ela ajuda a elevar esse nível de consciência do franqueado. Parabéns. Maneiro. Eu Eu acho tenho que até uma esse. ponderação, Fala aí, desculpa, Arthur. Danilo. Tem até uma ponderação legal, que é a questão da usabilidade, né? Que, por exemplo, eu faço atendimento, né, de alguns clientes aqui, a gente tem essa coisa de acompanhar a plataforma, ver como está sendo usada, implantar. E tem a questão do aplicativo, né? Então, por exemplo, a gente recebe pop-up, por exemplo, quando é feito um chamado ou quando a gente envia um comunicado, alguma coisa do tipo, aparece um pop-up também pro franqueado. Acabei de receber um pop-up, inclusive, agora. Então, assim, é bem legal porque essa questão da comunicação, ela não fica mais essa comunicação distante. Por mais que seja feita através de um chat, e assim, hoje muitas vezes o franqueado ele chama, né? Ele chama a pessoa no WhatsApp, o franqueador, ainda mais em redes pequenas, até 10 franquias, 12 franquias, é natural isso acontecer. Só que sempre o que a gente orienta cara, óbvio, você não vai ser um robô, mas você explica para ele o seguinte, ó, muito obrigado aqui pela ponderação ou pelo pedido. Formaliza lá na SUT, por favor, para a gente poder rastrear o seu pedido, porque é natural. Eu tenho diversas coisas para fazer, o franqueado vai ter, o franqueador, então, naturalmente é importante isso, e eu gosto muito dessa questão de ser uma plataforma extremamente intuitiva. E aí, quando a gente fala de franquia, saindo um pouco da SUT, né? O envelopamento das ideias que a gente tem numa franquia são muito importantes até para a gente vender. Então, hoje, quando a gente vai vender uma franquia, a gente mostra o sistema de gestão, o PDV que aquela franquia utiliza, a plataforma que ela hospeda ali, os manuais, os próprios manuais, os procedimentos, né? A gente não mostra tudo, mas a gente faz um ampassã, porque isso também gera uma percepção de valor muito alta. Então, quando você tem uma plataforma que pode ser a SULTS, ou o próprio PDV, ou, enfim, um EAD estruturado, quando você tem todo esse ecossistema, digamos assim, tecnológico a serviço do franqueado, e você mostra isso para um candidato, você realmente demonstra que ele não vai conseguir construir aquilo sozinho e que é muito melhor ele estar dentro de uma rede de franquia do que ele estar exposto montando seu próprio negócio, até porque a gente sabe que muitas pessoas que entram no mercado de franquia nunca tiveram outro negócio, né? Muitos deles
vieram de outros mercados, CLT, buscaram uma rescisão. Então, você mostrar, dar uma segurança de que eles vão ter registros, que eles vão ter acesso às informações, aos manuais, enfim, vão ter sistematização no negócio deles, eu acho que ajuda muito na venda de franquia também, né, para a gente que trabalha com expansão indiretamente, né? E eu acho que o recado que eu quero dar, até para a gente finalizar a conversa, cara, Igor, obrigado pelo seu tempo, eu acho que isso vale muito. E o principal mensagem que a gente quer trazer é que para você crescer, para você ter uma rede de franquia, você precisa gerir essa rede. E por mais que, claro, um sistema da Sults é um investimento, pode ser que uma pessoa que tenha 2 unidades, 3, talvez ache que não faça sentido nesse primeiro momento, mas a gente, de fato, acredita que você precisa já nascer com essa organização, porque o crescimento ele vai te paralisar. Se você não tiver organizado, você não vai... quando eu tiver, sei lá, mais de 10 unidades, eu contrato o SUT. Quando você tiver mais de 10 unidades, você vai estar envolto de várias outras dificuldades, vários outros problemas operacionais. Então, o que a gente geralmente indica aqui para os nossos clientes? Claro que, 2 unidades, talvez não faça sentido, mas a partir do momento que você já pensa em 3, 4, já vale a pena fazer a implantação, já vale a pena você começar a montar esse sistema, porque você vai precisar desse fator escala, dessa tecnologia, para que você não fale um a um ao seu franqueado. Então, independente se for a plataforma de fato a SUT, mas pelo menos no Google Drive, já começar essa organização, já visualizando que, cara, assim que a minha franqueadora já estiver sustentável, eu vou fazer essa contratação, mas o seu nível de organização já é pensando, vislumbrando essa sistematização, porque isso é muito importante para o seu crescimento, né? É isso, Igor. Pode finalizar, deixar aí seu contato também para a galera que quiser conhecer mais. Como está sendo gravado, eu acredito que a gente vai enviar bastante esse vídeo aqui para alguns clientes nossos. Pô, maravilha, obrigado pessoal pela oportunidade. E quem entrar em contato ali com o nosso time comercial, fala que veio do evento, né? Do pessoal da Bia ali, que a gente vai fazer uma super condição para vocês. Deixei meu telefone aqui direto, tá? É isso. Gente, obrigado aí pelo tempo de todo mundo. Eu acho que agregou pra caramba. Eduardo, espero que a gente tenha contribuído aí com você também, Arthur, Vinícius, a galera entrou também no grupo. E, gente, essa é a nossa intenção. Nossa intenção é gerar conexões, trazer informações, porque a gente acredita num franchise prático, não só papelado. Valeu, gente. Até mais. Um abraço, obrigado a todos aí. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.